Bom, aqui agora eu vou poder explicar com mais clareza, né? Explicando e mostrando dentro da Bíblia sobre a questão dos mandamentos, que se são os 10 mandamentos que a gente tem que obedecer, ou se não, quantos mandamentos são, afinal de contas. A Bíblia no passado, no Antigo Testamento, Deus ele deixou, está em Êxodo 20, que ele deixou os 10 mandamentos, entregou as tábuas para Moisés e designou os 10 mandamentos. O que são os mandamentos? Seriam as leis de Deus, as ordenanças de Deus. Ou fazia, ou cumpria, ou então estava morto, ou perecia de uma maldição. Então naquela época funcionava assim. Quem quebrasse os mandamentos de Deus já estava amaldiçoado. Já estava debaixo de algum tipo de maldição. Seja ela para a morte ou para uma vida de maldição. E os anos foram passando e os homens tentaram se adaptar às ordenanças de Deus. E os homens foram se tornando cada dia que passa mais arrogantes, mais soberbos, ao ponto de dar as costas para Deus muitas vezes, porque os homens tinham medo de Deus, tinham medo do mandamento, da ordem de Deus, mas não amava a Deus. O povo não amava a Deus. Por conta disso, Israel diversas vezes extraviou da fé, porque por não ter amor por Deus. Israel sacrificava a Baal, Astarote, a Dagon, a Zera. Então se extraviava de Deus porque conhecia os mandamentos de Deus, mas não sabia quem era Deus, não conhecia o amor de Deus. Então o Antigo Testamento não fala sobre amor. A palavra amor no Antigo Testamento praticamente não é mencionada. Quem já leu a Bíblia inteira sabe que a palavra amor não era pregada. Não existia muito amor no Antigo Testamento. Não era muito mencionado. Mas eram regras, leis, estatutos. Então tudo era rangido por leis. Só leis. Ou fazia ou não ia para frente. Ou fazia ou não prosperava. Ou fazia ou então ia morrer, ia perecer. Então o Antigo Testamento inteiro, os homens, os grandes profetas falavam da lei, pregavam a lei, mas dentro do Antigo Testamento, mesmo dentro da lei, eles falavam de alguém que ia nascer e que ia mudar a história de todos os países e de todas as nações, ou seja, a história do mundo. Naquele período, quem cometia um pecado, ou seja, transgredia, quebrava algum dos 10 mandamentos, eles tinham que oferecer um sacrifício, seja um cordeiro, uma pomba, um carneiro, um novilho. Algum tipo de animal morria. O sangue era derramado no altar. Para quê? Para que aquela pessoa, o indivíduo, que estava ali debaixo de uma maldição, de um pecado, fosse purificado. Só que o pecado foi se alastrando tanto no mundo que Deus percebeu que o sangue dos animais não ia dar para purificar as nações. Não tinha como matar tanto animal, sendo que o pecado, a humanidade foi crescendo, a civilização foi aumentando, e quanto mais gente, mais pecado. O que Deus faz? Deus cria, desde o Antigo Testamento, um projeto de redenção, purificação. Os homens naquele período eram tão arrogantes que eles achavam-se no direito de que se um pecasse, eles podiam matar. Por exemplo, naquela época, quem roubava era morto. Quem adulterava, a mulher que fosse pega em adultério, também era morta. Se um matasse alguém, tinha que morrer. Então os homens se tornaram uma espécie de deuses. Naquele período eles começaram a se tornar tão soberbos, tão vangloristas, que eles quiseram ser juízes de si mesmos e dos outros também. Poder esse que Deus não deu ao homem. O homem não tem poder sobre a vida, o homem não está aqui para julgar sobre a vida das pessoas. Quem vive, quem morre, mas os homens assim começou a fazer. É tanto isso que no Novo Testamento teve uns que se ajuntaram, os fariseus, e trouxeram uma mulher adúltera, pega no ato de adultério, e disseram assim para Jesus: Mestre, essa aqui foi pega no ato, segundo a lei, não é segundo Deus, não é segundo o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão, a vida, não, segundo a lei de Moisés, ela tem que morrer. Então, a lei não serviu para outra coisa, senão para matar, para tirar vidas. Então, a lei acabou que o efeito foi oposto do que Deus queria ou do que Deus esperava. Não que Deus tenha errado, mas o ser humano não soube se adaptar a leis, a regras. Então, o que aconteceu? Veio o Novo Testamento, no Novo Testamento nasceu Jesus. Então, no nascimento de Jesus, esse que está escrito em todos os livros do Antigo Testamento, acerca daquele que haveria de nascer, né, que haveria de remir e purificar toda a humanidade. Ele percebeu que os homens, eles, por conseguir fazer alguma coisa da lei, guardar nos 6, 7 dos mandamentos, todos, homem nenhum conseguiu. É fato. Homem nenhum no planeta
habitante dessa terra, conseguiu guardar todos os mandamentos. Todo ser humano é dado à falha. Todo ser humano é dado ao erro. Então Deus deixou esses mandamentos, mas Deus já sabia que o homem não ia conseguir cumprir. O que Deus esperava? Que mesmo o homem não podendo cumprir, se inclinasse a Deus e reconhecesse: eu sou um pecador, dependo de ti. Mas não era isso que eles faziam. Quando eles entendiam que pecaram contra Deus, ao invés de orar, buscar a Deus, eles se extraviavam de Deus e iam adorar demônios. Então Deus começou a ver que era necessário agir de uma forma diferente com o ser humano para obter um resultado diferente. 2 Crônicas 7, verso 14, é tanto que Deus faz um apelo, de certa maneira: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Naquele período era assim, eles dependiam da colheita. Não era feito hoje, né? Tanta máquina, tanta indústria. Naquela época era só o plantio. Então tudo vinha da terra. O gado precisava comer da erva do chão. Tudo não era feito hoje, que tinha tanta indústria, que tem tanta indústria. Então, no passado, Deus, quando via o povo pecando, o que Deus fazia? A terra era amaldiçoada. A terra era amaldiçoada. E ali agora a terra passava a não produzir. A terra passava a não dar alimento para eles, para ver se eles voltavam para Deus. E Deus esperava que eles pecassem, mas reconhecessem o pecado e tornassem para Ele. Por isso a Bíblia diz: torna vós a mim, eu tornarei a vós. É Deus dizendo. Mas o povo não tornava a Deus. O povo, eles tinham dificuldade terrível de reconhecer a lei e de se curvar diante da lei e da soberania de Deus. Então o intuito da lei era o quê? Não era o homem cumprir os 10 mandamentos. É uma coisa que ninguém conseguiu e nem vai conseguir. Ser humano nenhum. Daqui a pouco eu vou provar dentro da Bíblia que ser humano nenhum vai conseguir cumprir os 10 mandamentos. Só Jesus. Só Jesus de fato guardou todos os mandamentos e não quebrou nenhum. Então, tirando Jesus, mais ninguém. Todo ser humano é falho. É dada a falha. Em Romanos 11, verso 32, está escrito: Deus já encerrou todos debaixo da desobediência. Ou seja, homem nenhum vai guardar os 10 mandamentos. O intuito, na verdade, não era de que o homem guardasse os 10 mandamentos. O intuito, na verdade, é maior do que isso. É que o homem, quando errasse, se lembrasse: eu pisei na bola porque eu desonrei meu pai, a minha mãe, adulterei, pequei, menti, cobicei, roubei, matei. Era para o homem reconhecer o seu erro, tornar a Deus e se humilhar perante a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus e o quão miserável e pecador é o ser humano. Mas eles faziam o oposto. Quanto mais pecavam ainda e iam se distanciando de Deus. Então Jesus nasce. Quando Jesus nasce, ele nasce trazendo a esperança de volta para o povo. Por quê? Porque a glória de Deus não mais habitava entre as nações. A glória de Deus não mais estava no meio do povo. Alguns, um ou outro, tinham um dom de Deus, entregavam uma profecia. Percebe-se na Bíblia Sagrada, por exemplo, que não tinha a multidão de profetas que hoje tem no mundo. Não. Era um profeta por vez. Era Isaías, era Jeremias, era Ezequiel. Então o projeto de Deus era o quê? Restaurar o reino. Trazer de volta a glória. Para isso tinha que se limpar a terra. Jesus nasce. Então essa passagem que nós estamos aqui em Mateus capítulo 22 e verso 36, isso mesmo. A Bíblia vai dizer: alguém parou Jesus e perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande? O grande porque o maior. No que se resume? Como é que eu faço para herdar o reino dos céus? Então, a lei é o quê? Resume a lei para mim. Aí Jesus foi lá e resumiu tudo que a lei tentou fazer. Só que em todos os mandamentos que a Bíblia Sagrada cita, no Antigo Testamento, pouco fala de amor. E aqui Jesus vai dizer o seguinte, ó. E Jesus disse-lhe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento ou entendimento, a depender de qual é a escritura que está na sua Bíblia, ou seja, qual é a tradução. E este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Pronto. É isso. Deus percebeu que sem amor o ser humano nunca iria prestar, o ser humano nunca teria uma natureza boa, o ser humano nunca iria reconhecer a glória dele. Então o ser humano no passado tinha muitas leis, muitas regras, mas não tinha amor. Era um povo desprovido de amor, era um povo malicioso demais. Então Deus, ele traz Jesus. Jesus traz o que? O amor, o perdão e a graça. No passado, a salvação não dependia de Jesus, não. A salvação dependia da obra que eu fizesse.
a obra que a gente fizesse. Então no passado funcionava desse jeito. Quem errasse, morria. Quem acertasse, viveria. E dessa forma muitos morreram. Muitos. Se você for estudar a história de Israel, por exemplo, saiu mais de 3 milhões de dentro do Egito e só 2 entrou na Terra Prometida. Por quê? Porque não existia graça. Existia juízo, espada, existia lei, ordenanças. A partir de Jesus em diante, não é que a lei ficou invalidada, é que a lei ela foi adaptada para o ser humano conseguir chegar perto de Deus. O que aconteceu? Jesus disse assim, em mim se cumpre toda a lei e os profetas. Ou seja, o que eu vou dizer daqui para frente é o que você vai ter de fazer. Então o que acontecia? No passado os homens, eu tenho que guardar o sábado. Legal, os camaradas aí lá guardavam o sábado. Só que não amava o próximo. Mas mentia. Aí a pessoa, mas eu dou o dízimo, mas eu oro, mas eu jejuo, mas eu amo meu pai e minha mãe. Cumpria 3, 5 mandamentos, mas quebrava os outros. Então não tinha como uma pessoa que só está cumprindo metade dos mandamentos condenar alguém, e era o que eles faziam. Era o que eles faziam. Tanto que a mulher que foi trazida até Jesus, a Bíblia vai dizer que eles disseram, mestre, segundo a lei de Moisés, essa aqui tem que ser apedrejada até a morte. Jesus não discordou deles não, porque está escrito mesmo no Antigo Testamento isso aí. Mas Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque Jesus sabia que eles viviam a lei. Era o povo que tinha que guardar o sábado, era o povo que não podia comer carne de porco, não podia comer certos animais, era o povo que tinha que fazer tudo alinhadinho dentro da lei. Só que era só no pensamento deles que eles estavam vivendo a lei. Na verdade, não estavam. Prova disso é que quando Jesus falou, quem não tem pecado. Por quê? Porque se você está obedecendo a lei, então você não tem pecado. Se eu obedeço a lei, logo eu não tenho pecado, eu estou santo, eu estou purificado, porque eu estou debaixo da lei, eu estou obedecendo a lei. Mas quando Jesus falou que quem não tem pecado atire a primeira pedra, o que aconteceu? Todo mundo soltou as pedras e foi embora. Porque ninguém ali estava obedecendo a lei de verdade. Ninguém estava ali obedecendo a palavra de Deus de verdade. Então foi isso que aconteceu. Tive que parar aqui um pouco, mas é isso. Então assim, se eles estivessem debaixo mesmo da lei, ou seja, estivessem debaixo da lei, eles estavam. Na verdade, eles não estavam cumprindo a lei conforme eles achavam que estavam. Eles deviam ter apedrejado essa moça e matado. Por quê? Porque logo se eles estão obedecendo à lei, estão purificados, estão santos diante de Deus, estão irrepreensíveis, mas não estavam. Aí um começou a lembrar, eu pequei nisso, eu pequei naquilo, eu menti, eu roubei, eu comprei, mas não paguei, eu enganei, eu cobicei. Aí cada um começou a lembrar do seu erro. Ali a lei cai. Por que a lei cai? Porque ninguém vai dar conta da lei, ninguém vai conseguir cumprir o que está na lei. Então tem pessoas que guardam alguma parte da lei e se acham justificado por aquilo. E é isso que Deus não quer. Deus não quer que eu seja justificado pelo que eu fiz, eu tenho que ser justificado pelo que Jesus fez. É isso que é evangelho. Evangelho não é o que eu faço, é o que Jesus fez. A coisa mais errada que existe é a pessoa dizer, eu prego o que eu vivo. Está errado, porque eu tenho que pregar o que Jesus viveu. E buscar viver o que Jesus viveu. A coisa está invertida, os valores estão invertidos. Então, a coisa funciona assim. Eu não sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo pelo que Jesus fez. É assim que funciona. Então, antes de Jesus não tinha salvação. Não existia salvação antes de Jesus, porque os homens tentaram fazer pela força do braço e não conseguiram. Todos que estavam ali debaixo da lei tentavam fazer pela lei, vou obedecer à lei, porque na lei eu vou ser irrepreensível. E ninguém conseguiu. Só Jesus. Jesus, de fato, veio, cumpriu toda a lei. Quando ele foi ser batizado, João Batista não queria batizar ele. Ele disse, não, você vai me batizar porque importa que se cumpra tudo quanto está escrito. Ou seja, a lei vai ter que ser cumprida para eu poder oferecer o sacrifício perfeito diante de Deus. Então, assim, ele cumpre toda a lei por nós. Porque nós, ser humano nenhum, nem os autores da Bíblia, quem escreveu, os profetas, nem eles conseguiram cumprir a lei. Todos erraram, todos falharam, todos. Por isso está escrito em Romanos 11, verso 32. Deus encerrou a todos, todos, sem exceção, debaixo da desobediência. Ou seja, Deus colocou um estatuto, Deus colocou 10 mandamentos que ele já sabe que ninguém vai conseguir fazer aquilo ali. Não por inteiro, de maneira nenhuma. Quando acerta 8, erra 10. Quando acerta 5, erra 5. Então a graça entra. Quando a graça entra, a lei já não tem mais poder na nossa vida. Então, sobre a questão se tem os 10 mandamentos também no Novo Testamento, não tem. Não tem os 10 mandamentos no Novo Testamento. Os mandamentos são esses aqui. É amor. É simplesmente amor. Por que amor? Porque quem ama não vai roubar. Eu vou roubar meu próximo se eu amar ele. Quem ama não vai matar. Se eu amo meu irmão, não vou matar ele, não. Quem ama não vai cobiçar. Eu amo meu irmão, quero ver ele bem, quero ver o sucesso dele.
Se eu amar meu pai e minha mãe, é de fato que eu vou honrar ele. Então, assim, se eu amar Deus, eu não vou ter outro Deus, só ele. Então, o amor é tudo, fundamento de todas as coisas, o pilar de tudo, a força que move todas as coisas. É o amor. A Bíblia diz que o amor tudo crê, tudo suporta. Então, o mandamento é esse, é amar. Não vai adiantar nada eu guardar aqui o sábado, mas eu estar ali bebendo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer o quê? A Bíblia vai dizer para mim o seguinte, que os bêbados não herdam do reino de Deus. Aí não adiantou. Mas beber é pecado? Não. Por quê? Porque no Antigo Testamento os homens bebiam vinho. Mas se embebedar já é pecado. Então você entende a situação? Ah, mas eu não vou beber, eu vou guardar o sábado, mas eu menti. Se eu mentir, eu quebrei o mandamento. E funciona assim. Então o ser humano nunca na vida vai dar conta, ninguém deu, de guardar a lei. A lei, o homem não tem condição de estar debaixo da lei. O que acontece então por quem tenta viver a lei? A lei funciona assim, ou eu creio em Jesus, que eu sou salvo por ele, pelo amor dele e a misericórdia dele, ou eu creio que eu vou fazer o certo e o certo vai me salvar. Só que a obra não tem poder de salvação. A obra não. Não existe esse negócio de minha obra me salvou porque eu fiz o certo. Não, isso aí não existe. Então, isso aqui é o mandamento, né, no Novo Testamento, que Jesus ensinou, sobre o amar. Né? Agora aqui, ó, tá em Gálatas 3, verso 10. Todos é todos, não tem grande, pequeno, negro, branco, pardo, é todos. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, acabou. É simples assim. Então, quem quiser guardar a lei de Deus, muitas igrejas até hoje pregam a lei, não, tem que guardar isso, tem que guardar aquilo, põe o véu na cabeça, não pode dar glória dentro do templo, guarda o sábado, não pode comer essa carne, não pode comer aquilo. É lei. É lei. Mas a Bíblia diz assim, ó, todos aqueles, não sou eu que estou dizendo, o pastor Fernando, não, isso aqui é a palavra de Deus que está dizendo. Todos aqueles, todos é sem exceção, seja pastor, seja membro, todos, pois que são da lei, ou seja, eles vivem pela lei, vivem pela obra da lei, guardam a lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Porque não tem ninguém bom. É simples, ninguém é o bom de guardar a lei, ninguém conseguiu guardar, ninguém vai conseguir. Acabou, simples assim. Então a lei, ela perdeu a força. Aí, então vamos viver de todo jeito? Não. Não por quê? Porque a Bíblia inteira, seja Antigo ou Novo Testamento, ensina o homem a andar na justiça. Justiça. Eu vou fazer o certo, não é porque eu vou ser salvo, se eu fizer o certo. Eu sou salvo porque Jesus morreu na cruz por mim. Eu sou salvo porque há um Deus que mandou o filho dele para morrer em meu lugar. Então eu não sou salvo pelo que eu faço o correto, porque certamente o que o homem plantar ele vai colher. Foi isso que Jesus ensinou. Então a gente vai andar corretamente. Jesus ensinou, faça pelos outros o que você quer que eles façam por você. Então isso é o evangelho. O evangelho é isso. Não é a lei. O evangelho é caráter, é dignidade. Se eu vou comprar na mão de alguém, eu tenho que pagar alguém, porque se alguém vender, ele precisa do dinheiro. É dignidade. Não é isso que vai me salvar. Eu vou para o céu porque eu sou direito. Eu vou para o céu porque eu comprei, paguei, eu respeitei. Não, eu vou para o céu porque Jesus, ele morreu na cruz por nós. Então é Jesus que salva. A obra não salva. Não existe salvação na obra. A obra não tem poder de salvação. Então essa coisa de, se eu fazer assim, é que eu vou para o céu. Não, não existe isso. Não tem nada que eu fizer que vai me colocar no céu, não. É o que Jesus fez que vai me colocar no céu. Está aqui também em Efésios, né? O resumo de tudo que eu falei agora. Está escrito assim, ó. Efésios capítulo 2 e verso 8, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E não vem isso de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Já pensou se eu fosse para o céu porque eu ando certo? Eu vou para o céu porque eu ando direito, eu faço tudo certinho. Então, eu não preciso de Deus, nem de Jesus. A morte de Jesus na minha vida não valeu nada, porque sou eu quem me salvo, é minhas obras então que vai me salvar, e para que eu preciso de Deus e de Jesus? Se minhas obras têm poder de me salvar, eu não precisava de cruz, nem de sangue, nem do Filho e nem do Pai. Então aqui não é minha opinião, é o que está escrito, tá? Estou resumindo aqui o que está escrito com palavras de maneira que fique fácil o entendimento. Então, não é minha opinião, é a Bíblia quem está dizendo. Não é o que eu faço que vai me salvar, não, é o que Jesus fez.
A gente é salvo pela graça. O que é graça? Graça é favor não merecido. Então a gente não é salvo pela lei. A gente é salvo pela graça. E o que é graça? Graça é um favor não merecido. Eu vou ser salvo mesmo sem merecer. A salvação é isso. A salvação é da fé. A fé salva. Eu tenho tanta fé em Jesus que eu vou ser salvo sem merecer, porque ninguém merece. Ninguém vai chegar lá no céu e falar assim, eu cheguei porque eu mereci, eu fiz por merecer. Não. Jesus nunca disse essa loucura para ninguém. Não. Ele disse assim, ó, ser fiel até a morte. O que é ser fiel? É lembrar da grandeza de Jesus, é guardar o que ele ensinou, é viver o que ele ensinou, ser fiel a ele. Não dá as costas para ele, não. Em hipótese nenhuma. Pode ser o vale, deserto, continua com ele, sabe? Não solta ele não, só segura a mão dele. E dar-te-ei a coroa da vida. É assim. Marcos 13, verso 13. A Bíblia diz assim, ó, vós sereis aborrecidos por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, entendeu? Permanecer crendo. Então, não é minha obra. É se eu ficar até o fim da minha vida nessa fé que eu tenho. Ou seja, a minha fé, a minha convicção. Meu Jesus me salvou. Eu sou salvo porque Jesus me salvou. Jesus morreu por mim. Pronto. Só eu posso arrancar minha salvação. Só eu posso abrir mão dela. Mas se eu, até o fim da minha vida, permanecer crendo que meu Jesus me salva. Ah, mas e o pecado? O pecado tem consequência. Consequência. Pecou, pecou. Ah, vai pro inferno quem pecou. Então vai todo mundo. Todo mundo vai pro inferno. Não vai ter ninguém. Ninguém. Igreja nenhuma presta, pastor nenhum é bom, lugar nenhum serve. Por quê? Porque todo mundo erra. Ah, mas e o pecado? O pecado, ele tem consequência. E perdão. 1 João capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, eu vos escrevo todas essas coisas, para que vós não pequeis. Todavia, se alguém dentre vós pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então isso é o Evangelho, isso é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é esse, é libertar quem está preso, é libertar o afligido, o oprimido. O Evangelho é maior do que a lei, muito maior do que a lei. Porque a lei cativava, prendia, a lei fazia isso, a lei matava. No Evangelho é diferente. Na época da lei, a mulher adulterou, ela morria. Só que o Evangelho, olha o que o Evangelho faz, né? O Evangelho pega a mesma mulher que adulterou diante de Jesus e ela sai viva da conversa. Viva. E Jesus disse, mulher, onde estão seus acusadores? O poder do Evangelho é vida. O Evangelho é vida, não é morte. A lei é morte. A lei mata. A lei não dá vida, não. A lei só mata. O Evangelho é outra coisa, é maior do que a lei. O Evangelho dá vida. Aí Jesus disse assim para ela, mulher, onde estão teus acusadores? Porque o homem, ele acha-se no direito de acusar, de apontar. Aí eu fiz certo e ele está fazendo errado, eu sou melhor do que ele. Não, Deus não deu asa para ninguém voar. Quando um acerta numa coisa, erra em outra. Aí Jesus disse, onde estão teus acusadores? Ela respondeu, Senhor, não os vejo mais. Aí o Senhor disse, eu também não vejo. Se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Pronto. O Evangelho é isso, é libertar, é transformar. A lei mata. Você errou, você morre, porque a lei te condena. A lei é quem coloca o homem dentro de uma cadeia, de uma prisão. Mas que prisão é essa? É a prisão que o homem não consegue sair sem Deus. A prisão do pecado. Se não tivesse a lei, não tinha pecado. Funciona assim. Se não tivesse a lei, não tinha pecado. Porque o pecado é quando a lei é quebrada. Aí a graça veio fazer o quê? A graça veio criar elo. Porque estava quebrado o elo de Deus com o homem e o homem com Deus. Então Deus traz Jesus e ele restitui a glória perdida. No alto da cruz ele diz, eu dei a eles a glória que havia se perdido. Ele devolveu a glória para a gente. Então é isso aí que é o Evangelho. O Evangelho é salvação. Por meio de Jesus. Não tem outra conversa. Não tem outro Deus, outra força, outro santo. Não, só Jesus. Só Jesus. Então está aqui o resumo do que é o Evangelho. Do que é a verdadeira palavra, a verdadeira pregação. A verdadeira pregação é essa. Porque pela graça sois salvos. Ponto final. Acabou. É assim que funciona. Por meio da fé. Ou seja, se eu tenho capacidade de acreditar que Jesus me ama e me salva, mesmo sem eu merecer ser salvo, pronto, acabou. Quem vai tirar minha salvação? Ninguém. Paulo disse, estou certo que nada nos separa desse amor. Nada. Nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a sede, nem a fome, nem a nudez, nem o frio. Nada. Nada. Quando eu tenho fé, eu estou firmado em Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É. A salvação não parte de mim, não. Não, se eu obedecer isso aqui e fazer assim, eu vou ser salvo. Então eu estou me salvando. Se eu me salvo, eu anulo Deus, eu anulo Cristo, anulo cruz. Porque eu me salvei pelo que eu fiz. Não, tá tudo errado.
não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se chegar lá, diante do Todo-Poderoso, vai cair de joelho e vai dizer: eu cheguei sem merecer, mas ele me trouxe por amor. Esse é o poder da salvação, o amor. O amor tudo crê, tudo suporta.